daddy before me. So I started writing songs, I started writing stories, something that cause part of me knows what you're thinking. Don't say words you're gonna regret. Don't let fire rush through your head. I've heard the accusations before, and I ain't gonna think anymore. Believe me, the sun in your eyes makes some of the lies worth believing. I am the eye in the sky, looking at you. I can read your mind. I am the maker of rules, dealing with fools. I can teach you lines. And I don't need to see anymore to know that I can read your mind. Looking at you, I can read your mind. looking at you, I can read your mind. looking at you. I can read your mind. Don't leave false illusions behind. Don't cry, I ain't changing my mind. So find another fool like before, cause I ain't gonna live anymore. Believing some of the lies, while all of the signs are deceiving. I am the eye in the sky, looking at you. I can read your mind. I am the maker of rules, dealing with fools. I can teach you lines. And I don't need to see anymore to know that I can read your mind. Looking at you, I can read your mind. looking at you, I can read your mind. looking at you. I can read your mind. I look and stare so deep in your eyes. I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2, 3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling and my pride is the one to blame. Yeah. But I still don't understand just how your love could do what no one else can. Got me looking so crazy right now. Your love got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy right now. Got me hoping you page me right now. Your kiss got me hoping you save me right now. Looking so crazy in love. Got me looking so crazy in love. Oh, yeah. When I talk to my friends so quietly, who you think he is? Look at what you did to me. Tennis shoes, don't even need to buy a new dress. If you were there, ain't nobody else to impress. It's the way that you know what I thought I knew. It's the beat that my heart skips when I'm with you. And I still don't understand just how your love could do what no one else can. Got me looking so crazy right now. Your love got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy right now.
hoping you page me right now. Your kiss got me hoping you save me right now. Looking so crazy in love, got me looking so crazy in love. 'Cause your love got the best of me. Baby, you're making a fool of me. Got me sprung and I don't care who sees. Baby, you got me. Your love got the best of me. Baby, you're making a fool of me. Got me sprung and I don't care who sees. Baby, you got me. You got me. Got me looking so crazy right now. Your love got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy right now. Got me hoping you page me right now. Your kiss got me hoping you save me right now. Looking so crazy in love. Got me looking so crazy. Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Nicolas Carvalho, sou médico intensivista e membro do comitê diretivo do Inova. E a gente está aqui hoje para dar continuidade nessa excelente iniciativa da MIB e da Comissão de Formação, o Forma MIB, hoje com um tema bastante relevante aí na nossa prática do dia a dia, diante desse cenário de infecções relacionadas à assistência e demais infecções. Enfim, isso é um tema extremamente importante que impacta na nossa prática diária. Convido aqui hoje para fazer essa apresentação o Dr. Tiago Lisboa, que é de Porto Alegre, médico intensivista e executivo da CCIH do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e do PPG de Ciências Pneumológicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e coordenador médico do CTI Adulto do Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre. Excelente apresentação, Dr. Tiago. Muito obrigado, Nicolas, pela apresentação. É um prazer estar aqui colaborando aí nesse fórum em que a gente tem aí residentes, né, cursistas, né, os programas de formação de especialista em medicina intensiva. Muito obrigado aí pelo convite. A gente vai falar então sobre PKPD de antimicrobianos. Imagino que a tela esteja ok, né? Bom, vamos começar então com alguns conceitos mais básicos, né? O que é PKPD, né? Porque a gente estuda isso durante a graduação em medicina, né? A gente estuda na farmacologia o que é farmacocinética, o que é farmacodinâmica, né? Por que a gente precisa falar disso em relação a antimicrobianos e por que isso, afinal de contas, vai ser importante no paciente crítico? Bom, começando então o estudo da farmacocinética e da farmacodinâmica, ele tenta então nos explicar, né, ou nos fornecer informações em relação ao que acontece desde a administração de uma determinada dose de uma determinada droga até a maneira como essa droga vai se concentrar no plasma, né? A partir do plasma, como é que ela vai ser distribuída e vai atingir uma concentração no tecido-alvo, né? Então, quando a gente está falando de um antihipertensivo, né? Como é que essa droga vai atuar, se por acaso atuar, num sistema que controla o tônus vascular, né? Como é que ela se distribui para chegar até esse território e poder ter a sua atuação. Quando a gente está falando de um antimicrobiano e a gente está querendo tratar uma pneumonia, como é que essa droga se concentra no plasma e depois é distribuída até chegar no pulmão, né? No sítio, de fato, da infecção. E uma vez atingida uma determinada concentração no sítio onde a gente quer que ela chegue, né? No sistema nervoso central, na corrente sanguínea, né? Em pele, partes moles, no pulmão, no rim. Como é que os efeitos farmacológicos se dão, né? Quais são os condicionais ao longo de toda essa cadeia que vão então determinar uma relação, ao fim e ao cabo, entre uma dose administrada de uma dada droga e o seu efeito farmacológico. E dentro do efeito farmacológico, né, a gente quer entender o efeito farmacológico desejado. Então, se eu estou usando um vasopressor, qual é o efeito farmacológico desejado desse vasopressor? É
o aumento da pressão arterial, bem como os seus efeitos potenciais tóxicos, né? Bom, isso é o que abarca aí o conceito de PKPD, de farmacocinética e farmacodinâmica. Tudo que tem a ver com a administração de uma determinada dose até a concentração que essa droga vai atingir, a gente chama de farmacocinética. O que tem a ver com o efeito dessa droga, os efeitos farmacológicos dessa droga e essa relação entre as concentrações atingidas e o efeito desejado ou tóxico, então de farmacodinâmica. O processo como um todo, PKPD, farmacocinética e farmacodinâmica. Todo mundo aprendeu isso na farmacologia. Vocês aprenderam isso há muito menos tempo do que eu. Mas a gente não entende muito bem a aplicabilidade disso, né, no dia a dia. E menos ainda quando a gente pensa nos antimicrobianos. Porque os antimicrobianos, eles têm uma particularidade que nos falta e a gente com frequência esquece dela, né? Que nos foge, desculpa, era essa palavra que eu estava procurando, que é o seguinte: o efeito farmacológico que a gente quer com um antimicrobiano, diferente do efeito farmacológico que a gente quer com quaisquer outras drogas, né? Como um vasopressor, como um antihipertensivo, ele se dá num outro organismo, né? Porque quando eu quero usar o antihipertensivo para reduzir a pressão arterial de alguém, o efeito desejado se dá nesse indivíduo e o efeito tóxico potencial também se dá nesse indivíduo, né? Eu posso baixar a pressão ou baixar a pressão demais com antihipertensivo, né? Ou com vasopressor eu posso aumentar a pressão ou aumentar a pressão demais. Então, o nexo entre dose e efeito, ele é um pouco mais fácil de ser percebido. Quando a gente está falando dos antimicrobianos, qual é o efeito farmacológico de um antimicrobiano? É matar um patógeno, né? Que patógeno? Não é o hospedeiro, né? Então, essa dinâmica da doença infecciosa, né? De trabalhar com uma relação entre um hospedeiro e um patógeno, e quando a gente tenta tratar uma doença infecciosa com antimicrobiano, a gente está atuando em dois organismos distintos, né? No patógeno e no hospedeiro. O patógeno é quem vai apresentar o efeito farmacológico desejado, mas o hospedeiro é quem vai sofrer com a toxicidade, torna essa dinâmica do estudo do PKPD nos antimicrobianos um pouco mais particular e interessante. Além dessa questão da... Desculpa. Opa. Então, por que isso é importante, né? Vamos tentar entender. Quando a gente pensa no tratamento antimicrobiano, a gente sempre quer um tratamento ótimo, né? E o tratamento ótimo é aquele que vai nos dar os melhores resultados do ponto de vista de desfecho do paciente. Vocês já tiveram em outras atividades ou terão em outras atividades, dentro das discussões, né, do manejo da sepse, do manejo das infecções graves, a importância de um antibiótico ser dado no momento certo, né? De a gente utilizar a droga correta, né, do ponto de vista de adequação de cobertura antimicrobiano, de espectro de cobertura, né? Que a droga seja usada pela duração correta, mas aqui a gente vai focar em um desses aspectos específico, que é utilizá-la na dose correta, né? Porque quando a gente utiliza uma droga que seja apropriada do ponto de vista de cobertura das potenciais resistências e sensibilidades dos patógenos responsáveis por aquela infecção, que leva em consideração a adequação daquela droga, ou seja, eu estou dando uma droga para tratar uma infecção do sistema nervoso central que de fato ultrapassa a barreira hematocefálica. Não estou dando uma droga que não ultrapasse essa barreira, porque senão ela seria inócua, né? Mas, quando a gente leva em consideração esses aspectos de dose, a gente fala que a gente está tentando dar uma terapia otimizada, né? Porque ela leva em consideração esses aspectos que vão desde a dose que a gente utiliza até a maneira como ela se distribui naquele hospedeiro e até a capacidade de atingir o patógeno, de eliminar o patógeno que ela vai apresentar em função dessa dose e dessa capacidade de concentração. Então é um processo contínuo, né, em que a gente tem
a dose como um elemento crucial, porque ela, ao fim e ao cabo, é quem vai definir o potencial de atividade farmacológica desejada que eu posso obter com aquele indivíduo. Ou ela vai modificar, né, o potencial da atividade farmacológica que eu posso obter no tratamento daquela infecção naquele indivíduo. Só que isso por si só já é complicado dentro das dinâmicas do tratamento da doença infecciosa pelo mero motivo que eu citei anteriormente para vocês, que é a gente dá a droga para um organismo esperando que ela afete outro, né? Então, isso já é por si algo complexo. Mas, dentro da medicina intensiva, né, essa especialidade que vocês estão estudando, existe existe sempre, ou existe usualmente, né, nas intervenções que vocês queiram estudar, né, das mais variadas, um degrau a mais de complexidade que é a própria natureza da doença crítica, né, e as modificações que a doença crítica traz naquele cenário. Então, a nossa ideia, quando a gente pensa em estudar, né, farmacocinética e farmacodinâmica de antimicrobianos, é ter uma ideia clara de que a partir da infusão de uma determinada dose de um antimicrobiano, vai haver um pico de concentração desse antimicrobiano logo depois da infusão da droga, né? E em função do clearance que essa droga vai ter, né, ela vai ir se reduzindo ao longo do tempo em um determinado compartimento corporal. Né? A gente pode estar falando de plasma, que é o que a gente fala mais usualmente, mas a gente poderia estar falando, por exemplo, de líquido epitelial pulmonar, né? A gente poderia estar falando de outros cenários, né? De concentração no líquor, né? Mas aqui falando o que é mais fácil da gente sempre usar como exemplo, de concentração plasmática, né? Então, após a infusão de uma droga na corrente sanguínea, a gente tem um pico de concentração, e essa concentração ela vai se reduzindo ao longo do tempo, em função do volume de distribuição que essa droga vai ter, e a gente vai trazer esse conceito para vocês agora, né, na sequência, e em função do clearance que essa droga vai ter, ou seja, a nossa capacidade de eliminar essa droga ao longo do tempo. Usualmente, né, nas drogas em que a gente tem uma relação dose-efeito, né, isso vale, por exemplo, se a gente falar de vasopressores, né, na maior parte das situações, né, à medida que você vai aumentando a dose, você vai aumentando o efeito. Né? E qual o limite para você deixar de aumentar a dose de uma determinada droga? O limite é a toxicidade. Né? Então você aumenta a concentração que você vai atingir e você aumenta e amplia a área dessa curva, né? Dando mais droga, ou dando a droga de uma maneira mais frequente, ou dando a droga em doses mais altas. Né? E com isso você vai, então, obter um efeito proporcionalmente maior em drogas, por exemplo, que alteram marcadores fisiológicos, como uma droga para o controle da pressão arterial, uma droga para reduzir a pressão arterial, uma droga sedativo hipnótico. Mas no caso dos antibióticos, você vai aumentando a dose do antibiótico, você vai aumentando a área dessa curva, você vai aumentando o pico de concentração, você vai aumentando o tempo que essa curva leva para reduzir a concentração da droga, mas você não sabe se isso, de fato, vai interferir na capacidade de ter o teu efeito farmacológico, o teu efeito farmacológico desejado, que é matar o patógeno, ele depende de características próprias do patógeno. E a principal característica do patógeno dentro desse processo se chama concentração inibitória mínima, né, que a gente, em geral, usa a sigla em inglês, né, MIC. Então, toda curva de concentração por tempo para um fármaco qualquer que a gente vai utilizar, ela vai ter essas características. Tem no chat aqui. Bom, ela vai ter essas características, né? Ela vai ter um pico de concentração e ela vai ir reduzindo ao longo do tempo em função do clearance do volume de distribuição. Nos antimicrobianos, a gente tem um elemento a mais a colocar para ser avaliado nessa curva,
que é a concentração inibitória mínima, ou seja, a concentração que eu vou precisar obter para que esse efeito farmacológico desejado em cima do patógeno ele possa, de fato, acontecer. E o que a gente aprendeu em relação aos antimicrobianos é que os antimicrobianos eles têm maneiras diferentes de exercer a sua função germicida, né, ou patogenicida, em função das diferentes drogas, né, dos diferentes mecanismos que eles têm para fazer essa ação. Então, alguns antimicrobianos eles vão atuar de uma maneira que a gente chama que é concentração dependente, né, e que eles vão ter a sua capacidade patogenicida otimizada. Quanto mais alta a concentração a gente conseguir atingir desse antimicrobiano, acima da concentração inibitória mínima, ou seja, que é a concentração que a gente precisa atingir para inibir o crescimento bacteriano, e outros, né, que esses a gente usa a figura de linguagem que eles ganham do patógeno, né, na força, né, e outros que dependem do tempo que eles se mantêm com concentrações que suplantam a concentração inibitória mínima daquele patógeno. E esses ganhariam no cansaço. Né? Então, quanto mais tempo a concentração desse fármaco se mantém acima da concentração inibitória mínima daquele patógeno, melhor ele consegue exercer a sua atividade patogenicida. Né? Ele consegue eliminar aquele patógeno ou, pelo menos, inibir o crescimento daquele patógeno. Então, algumas drogas têm um comportamento concentração dependente, outras drogas têm um comportamento tempo dependente. E existem ainda, e aí se encaixa a maior parte das drogas, as drogas que dependem tanto da força quanto do tempo, né? Elas são drogas concentração e tempo dependente, e que elas então vão depender da área dessa curva de concentração-tempo que está acima da concentração inibitória mínima. Então, as que dependem da força, as que são concentração dependente, elas vão ter como um parâmetro para avaliar a sua capacidade patogenicida, né, ou de eliminação do patógeno. A relação entre a concentração máxima atingida e a concentração inibitória mínima do patógeno, né. As que dependem, que ganham no cansaço, que dependem do tempo, vão ter como principal parâmetro de sua o tempo que essa concentração permanece acima da concentração inibitória mínima, e outras dependem das duas coisas e vão, então, integrar essas duas informações, né, e matematicamente, quem lembra aí do ensino médio, da matemática, né, integral, vai depender, então, da área, né, da integral dessa curva que está acima da concentração inibitória mínima. Conceitualmente, quando a gente fala de PKPD de antimicrobianos, a gente está falando basicamente disso, a gente está falando de aproveitar essas características que as drogas têm, essa relação com o patógeno, né? E dentro disso que ela tem então a capacidade de ter, de gerar os melhores desfechos para os nossos doentes. Só que aí entra aquele degrau a mais de complexidade que eu citei anteriormente para vocês, que é trabalhar com paciente crítico, né? Trabalhar com paciente estável é barbada, né? Agora, o paciente crítico ele começa a trazer alguns problemas. Primeiro é a pobreza de dados. Né? Então, assim, quando uma droga nova é lançada no mercado, isso muda, vem mudando aos pouquinhos, mas ainda de maneira insuficiente. Mas sempre que uma droga nova é testada, ela não é testada no cenário dos pacientes críticos, né? Ela é testada em, primeiro, as curvas de farmacocinética de uma determinada droga, ou seja, eu dei uma dose para o indivíduo, que concentração vai atingir na corrente sanguínea daquele indivíduo, que concentração vai atingir nos tecidos daquele indivíduo a droga que eu estou usando. Esses estudos eles são feitos primariamente, né, em indivíduos sadios, né, indivíduos que estão bem, né, em voluntários sadios, né, só para ver a curva e o comportamento da droga. Depois isso, a partir de uma série de modelos matemáticos, isso se infere
né, como seria esse comportamento em outras populações similares. Mas quando a gente olha para a população de pacientes críticos especificamente, a gente tem uma pobreza de dados fazendo esse tipo de abordagem. É claro que nos últimos 10 anos a gente teve um aumento importante do volume de dados avaliando esse tipo de cenário, mas isso ainda está longe de ser a regra. Então a gente tem pouco dado e a gente tem desenhos de estudos que são inadequados para paciente criticamente doente, né? Muitas vezes a gente começa a utilizar drogas em paciente crítico, isso vale em geral, né? Mas também de maneira particular para os antimicrobianos, sem que essas drogas tenham sido exatamente testadas nesse cenário, né? E isso pode levar a algumas situações em que a gente tem um comportamento imprevisível, né? E uma certa incerteza em relação à tradução direta, né, do que são achados em outra população diretamente para a população de pacientes críticos. Então, além de ter aspectos relacionados ao hospedeiro e ao patógeno, né, e essa interação hospedeiro-patógeno, a gente tem aspectos próprios da natureza da doença crítica que interferem com esse processo. E a gente já sabe da literatura que existe uma grande variabilidade na capacidade de predição dessa relação de farmacocinética e farmacodinâmica com desfecho no patógeno, que são próprias do paciente crítico, que envolvem, por exemplo, características do paciente, como presença de doença renal, obesidade, paciente desnutrido, aspectos relacionados a terapias de suporte orgânico que esses pacientes eventualmente possam estar recebendo, né? Então, o paciente com uma disfunção renal aguda, com alguma técnica de substituição renal, não é a mesma coisa, diferentes técnicas, diferentes doses de diálise podem ter impacto diferente em determinadas drogas, outros sistemas, né, de suporte orgânico, como ECMO, podem modificar a capacidade de atuação de algumas drogas, vários aspectos relacionados ao próprio patógeno, né? Então a gente tem o fenômeno do aumento da resistência bacteriana, por exemplo, mas a resistência aos antimicrobianos em vários outros patógenos, inclusive não bacterianos, é uma realidade que vocês já devem ter ouvido bastante falar, né? Então, os patógenos que se tratava há 20 anos não são os mesmos que a gente tenta tratar hoje, e os de hoje não serão os mesmos, certamente, que daqui a 10 ou 15 anos. O aumento da resistência aos antimicrobianos é um problema e faz com que essas nossas previsões ou predições de como deve ser o comportamento, como deve ser a resposta clínica a partir de determinadas doses e concentrações que a gente consegue atingir, elas não se traduzem diretamente quando a concentração inibitória mínima se modifica. Se vocês lembrarem da curva, né, a concentração inibitória mínima está ali embaixo, mas se eu levar ela para cima, todos os parâmetros eles vão ficar piores, eles vão ficar mais limitados. A minha relação da concentração com o MIC vai diminuir, a minha área sobre a curva vai diminuir, né? E o meu tempo que eu sou capaz de manter a concentração, ela também vai se reduzir, a menos que eu modifique as minhas estratégias de entrega dessa droga, né? E essa modificação das estratégias de entrega da droga, às vezes elas vão ser possíveis, outras vezes elas vão estar limitadas pela toxicidade. E aspectos próprios das medicações também interferem nesse processo. Então, por que isso é importante? Está aqui o nosso modelo teórico que deveria funcionar muito bem, né? Mas, por outro lado, a gente tem uma série de aspectos que são próprios do doente crítico, que são próprios dos patógenos emergentes, né? E que são próprios da natureza da doença crítica e do suporte orgânico, que vão alterar esse processo, né? Então, a gente tem, por exemplo, os pacientes em sepsia, os pacientes em choque séptico, a gente tem fenômenos relacionados à inflamação sistêmica, vocês já devem ter tido aulas de sepsia, sabem disso muito bem, né? Isso vai levar a uma alteração no fluxo sanguíneo, numa série de territórios, vai levar a disfunção endotelial, né? Com aumento de leak capilar,
Isso pode levar a aumento do volume de distribuição de uma série de drogas, né? Por quê? Porque os antimicrobianos, eles vão diferir entre eles do ponto de vista de afinidade química. A gente tem antimicrobianos que são hidrofílicos, antimicrobianos que são lipofílicos, e isso vai alterar o seu volume de distribuição, né? Ou seja, a área na qual esse antibiótico vai se diluir, e ao aumentar a área na qual ele vai se diluir, você vai diminuir a sua concentração. Então, um paciente em peso seco, com uma droga que seja hidrofílica, ele vai ter um volume de distribuição X. Se esse paciente tiver recebido 3 litros, 4 litros de ressuscitação volêmica, por exemplo, essa água que ele recebeu, ela vai servir como diluente para aquela droga que você está utilizando. Então, você vai reduzir a concentração que você vai atingir de qualquer droga hidrofílica, né, dos antimicrobianos em particular, quando isso acontece. Se você tiver um paciente obeso e você administrar uma mesma dose de uma droga lipofílica, num paciente de 70 quilos, ela vai ter um volume de distribuição X, num paciente de 140 quilos, ela vai ter um volume de distribuição bem maior. Não necessariamente essa relação vai ser linear, mas vai existir um volume de distribuição maior que vai implicar numa concentração que eu vou ser capaz de atingir daquela droga, que necessariamente vai ser menor. Então, aspectos como ressuscitação volêmica com uso de drogas, de cristalóides, vai aumentar o volume de distribuição de drogas hidrofílicas, a obesidade vai aumentar o volume de distribuição de drogas lipofílicas. Os circuitos extracorpóreos, seja em ECMO, seja em diálise contínua, seja em outros dispositivos e outros devices de suporte, o uso de medicações vasopressoras, a interação entre diferentes drogas, né? Tudo isso em conjunto converge, né, na nossa realidade para a gente ter concentrações menores de antimicrobianos do que a gente espera, né, do que a gente esperava a partir de doses padrão. Então, uma dose padrão no indivíduo sadio, onde foi feito um estudo de farmacocinética, vai me dar uma estimativa de ter uma concentração X de um determinado antibiótico. No paciente Y, que tem uma série de alterações do ponto de vista fisiopatológico associadas à sepse, isso vai levar a uma concentração geralmente menor. Não bastasse isso, a gente tem um cenário de tempestade perfeita, porque quando a concentração que eu atinjo, né, é menor, então a minha curva ela fica abreviada, né, então atinge uma concentração menor e a minha curva ela cai mais rapidamente. No paciente crítico, né, ao mesmo tempo eu tenho um cenário em que essa concentração inibitória mínima, nas infecções relacionadas à assistência à saúde, né, e em particular no paciente crítico, ela tende a ser mais alta, ela tende a subir. Então, eu não atinjo essa concentração que eu esperava, eu atinjo uma concentração mais baixa, e o meu MIC, que era para estar aqui, ele está aqui em cima. Então, daqui a pouco eu não estou nem atingindo, a minha concentração sequer está chegando próximo da concentração inibitória mínima. E o tempo que eu consigo manter essa concentração com as estratégias de infusão das drogas, sequer suplanta 10% do tempo a concentração inibitória mínima. Isso leva à falha terapêutica, né, e a exposição a concentrações subletais de qualquer antimicrobiano é um modelo, né, bem conhecido para seleção de organismos resistentes. Então, é a tempestade perfeita e que nos conduz até a realidade que a gente acaba enfrentando hoje em dia. Então, do ponto de vista de concentração antibiótico e a própria fisiopatologia da sepse, a gente sabe hoje, né, que uma determinada dose administrada num paciente criticamente doente, pela própria natureza da fisiopatologia da sepse, ela vai ser administrada num paciente que apresenta um status hiperdinâmico, né, na fase inicial, na ressuscitação do choque séptico. Isso é bem característico, né, do ponto de vista hemodinâmico.
o caráter hiperdinâmico. Esse hiperdinamismo se caracteriza por um aumento do índice cardíaco, né? Esse aumento do índice cardíaco leva ao aumento do fluxo sanguíneo renal. Esse aumento do fluxo sanguíneo renal faz com que, nas fases iniciais do choque séptico, o indivíduo apresenta um aumento do clearance renal de quaisquer drogas hidrofílicas que você possa considerar, entre elas os antimicrobianos. Aquele aumento da permeabilidade vascular, né, e alteração da capacidade de ligação proteica que a gente tem e que interfere em algumas drogas em particular, né, com algumas cefalosporinas, leva ao aumento do volume de distribuição. Esse aumento do volume de distribuição faz com que uma mesma dose, num volume de distribuição maior, atinja concentrações mais baixas. Se a gente pensa que a concentração é o nosso principal parâmetro, né, para definir a otimização da, né, da infusão da nossa droga para obter o melhor resultado clínico, a gente fica com duas situações que convergem para concentrações mais baixas dos antimicrobianos, né? Isso tudo ainda a gente está falando em teoria, depois eu vou mostrar os dados para vocês, logicamente. Mas, claro, a gente também tem situações em que a gente tem disfunção orgânica importante, como disfunção renal, disfunção hepática, que vão diminuir o clearance de drogas e podem levar ao aumento do risco de toxicidade. Mas isso, em geral, é um fenômeno mais tardio dentro da evolução da sepse. No início do processo, a gente tem uma maior importância, né, para esses fenômenos aqui que convergem para concentrações séricas mais baixas. Então, o paciente crítico é diferente, né? O paciente crítico é diferente. Ele não é igual ao paciente em que a gente consegue prever de uma maneira um pouco melhor as concentrações que a gente vai atingir. Então, como é que se dão essas alterações de PK/PD do doente crítico, né? Então, assim, volume e distribuição, primeiro, né? Quando a gente utiliza uma dose padrão, num determinado volume de distribuição, né, essa droga ela vai se distribuir, né, como o próprio nome diz, né? Então aqui a gente vai ter 6 partículas por unidade de volume no plasma, né, e 5 partículas por unidade de volume no tecido, né? Quando a gente está falando de um paciente crítico, né, eu estou dando a mesma dose, mas o meu volume de distribuição vai ser muito maior. Então aqui as minhas mesmas 6 partículas, elas vão estar distribuídas em 1,5 unidades de volume. E aqui o meu volume, no meu tecido, eu vou ter 3 partículas para o mesmo volume de tecido. Então, isso interfere na capacidade de concentração, e essa capacidade de concentração está relacionada com a minha chance de ter um desfecho favorável, né, do ponto de vista de cura clínica, de cura microbiológica e, ao final de todo esse processo, quiçá, no desfecho duro do paciente, que é a mortalidade, que é o desfecho que nos interessa mais. Então, para vocês terem um exemplo aqui, o volume de distribuição dos beta-lactâmicos, né, quando a gente compara voluntários sadios, nos quais os estudos de PK/PD inicial das drogas foram feitos, e os pacientes criticamente doentes, sistematicamente a gente tem um aumento de 2 a 3 vezes, né, no volume de distribuição quando a gente olha para doentes criticamente doentes em comparação com voluntários sadios. Isso vale, por exemplo, né, para os beta-lactâmicos, quando a gente fala de meropenem, de imipenem, de piperacilina, de cefepime, de ceftazidima, né, vejam que sistematicamente o volume de distribuição é bem maior. E claro, isso aqui é um volume de distribuição teórico, né, ninguém tem necessariamente, né, todos esses litros, mas o conceito de volume de distribuição é isso, né? É o volume no qual aquela droga, dadas suas características físico-químicas, vai acabar se distribuindo. Isso é uma coisa nova, né? E eu mostro esse slide há muito tempo e continuo mostrando porque isso mostra que isso não é um conceito necessariamente novo, né? Esse é um estudo lá do século passado, na década de 90, e que já mostrava que o volume de distribuição para um aminoglicosídeo, por exemplo, a amicacina, né, ele se relacionava de uma maneira linear bem razoável, né, com um índice de correlação aí de 0,7, com a gravidade do doente, ou seja, quanto mais grave o doente, maior era o volume de distribuição. Ou seja, se a gente fosse aplicar
Isso, sem considerar a toxicidade, obviamente, né? E isso que eu estou dizendo aqui é um exercício teórico, né? Se a gente fosse aplicar essa lógica dessa linearidade, a gente teria que aumentar a concentração em função da gravidade. Ou seja, quanto mais grave o doente, maior deveria ser a dose desse antibiótico, para atingir a mesma concentração que a gente gostaria de atingir, né? Por quê? Porque se eu usar a mesma dose em quem está aqui e em quem está aqui, a concentração desse aqui vai ser muito menor, né? Então, a capacidade de tratar aquela infecção necessariamente ela vai ser menor. Além disso, né, a gente tem as questões da disfunção renal, né? Então, que sempre é uma preocupação e a gente sempre olha para a disfunção renal nesses pacientes como um limitador das doses de antimicrobianos que a gente deve utilizar, porque a gente pensa disfunção renal, paciente oligúrico, não tem clearance, esse paciente não vai ter toxicidade, né? Mas, como eu falei, como eu citei já anteriormente, durante a fase aguda, né, das alterações associadas à resposta inflamatória sistêmica e à sepse, o aumento do débito cardíaco, né, o caráter hiperdinâmico do choque séptico, né, associado à diminuição da resistência vascular sistêmica, elas, na realidade, levam ao aumento do fluxo sanguíneo renal. E esse aumento do fluxo sanguíneo renal no indivíduo que tenha alguma reserva renal, ele vai levar ao aumento da taxa de filtração glomerular, e esse aumento da taxa de filtração glomerular leva ao aumento do clearance das drogas hidrofílicas, né? E isso não é apenas teórico, né? Isso a gente tem dados mostrando, né? Isso aqui é um paper clássico, assim, usando os dados do estudo BLING-2, em que indivíduos na fase aguda, né, em que foi dosado os antimicrobianos, eles tinham um aumento do clearance de creatinina que chegava a 300, né, de clearance, o que é um clearance bastante aumentado. E isso com uma correlação com as concentrações desses antimicrobianos nesses pacientes. Além disso, a gente tem alterações que são características também dos estados de sepse e de choque séptico, que é a alteração da perfusão tecidual, né? Como eu falei lá no início para vocês, dentro dos conceitos de farmacocinética e farmacodinâmica, um dos elos é a concentração plasmática, depois a concentração tecidual. Se eu quero tratar uma infecção de pele e partes moles, o mais importante para mim não é a concentração plasmática que eu vou atingir daquela droga, mas a concentração que eu vou atingir no tecido onde há infecção. Se eu vou tratar uma pneumonia, eu quero uma concentração no tecido pulmonar. Se eu vou tratar uma meningite, eu quero a concentração no espaço licórico. E nesse estudo, por exemplo, o que se viu foi que, em função da hipoperfusão e das limitações de penetração tecidual que algumas drogas possam ter, a gente pode ter uma diferença entre a concentração plasmática e a concentração tecidual que pode chegar a 10 vezes. Então, se o meu patógeno está na corrente sanguínea, talvez a concentração que eu atinjo seja capaz de tratá-lo. Agora, se o meu patógeno está nas partes moles, a minha concentração 10 vezes menor, talvez ela tenha dificuldade em tratá-lo. Então, essa necessidade de se considerar esses aspectos de perfusão e de penetração tecidual na tomada de decisão para fortalecer a ideia de que no paciente com alterações fisiopatológicas importantes associadas à sepse ou choque séptico, as doses mais altas elas vão nos ajudar a garantir essa penetração tecidual. A gente sabe também que isso funciona para os antimicrobianos de uma maneira geral, não é específica de alguma classe deles, mas os antimicrobianos em que a gente tem isso mais mapeado, né, em que a gente estudou isso melhor, foram os beta-lactâmicos, que são os antimicrobianos mais utilizados, né, com diferença aí, como classe, em comparação aos demais antimicrobianos. Quando a gente pega alguns estudos já clássicos também, a gente tem aqui, por exemplo, um estudo que avaliou qual era a concentração que se conseguia atingir
a partir da infusão de drogas muito utilizadas, como meropenem, ceftazidima, cefepime, pipetazo, né? Em pacientes críticos, né? Em função do que se considera como um nível, do ponto de vista farmacocinético, que deveria ser atingido. Então, atingiram o nível que se deveria ter atingido, né? Utilizando o meropenem, 75% dos pacientes. Usando ceftazidima, 28% dos pacientes. Usando cefepime, 16% dos pacientes. Usando piperacino tazobactam, menos da metade dos pacientes. Por quê? Fundamentalmente porque, usando a mesma dose, né, que gerava níveis adequados, né, nos estudos de farmacocinética em indivíduos saudáveis, no doente crítico, essas doses elas se mostravam insuficientes. E aí alguém poderia dizer, bom, mas talvez tenha sido só por uma questão de função renal, mas mesmo quando estratifica para um clearance de creatinina abaixo de 50 ou acima de 50, a gente segue não atingindo os níveis esperados, ou os níveis preditos na imensa maioria dos pacientes. Isso vai ter implicações porque eu mostrei para vocês anteriormente, lá na curva, a gente depende da concentração que a gente consegue atingir, do tempo que a gente mantém essa concentração para que o patógeno possa responder. Alguns estudos posteriores foram acontecendo na literatura e mostrando, por exemplo, que a nossa capacidade de atingir os níveis esperados de concentração dos antimicrobianos, e aqui, de novo, os beta-lactâmicos em particular, ele dependia, ou ele era afetado pela gravidade do doente. Então, quanto mais grave era o doente, mais difícil era da gente atingir os níveis de concentração baseado nos parâmetros definidos de farmacocinética e farmacodinâmica, quando a gente considerava o doente crítico. Só que, além disso, né, a gente passou a ver que, se a gente tentava melhorar esses níveis de concentração, isso poderia fazer diferença para algum subgrupo de pacientes. E qual subgrupo de pacientes? Especialmente aquele subgrupo de pacientes que que apresentavam uma concentração inibitória mínima mais elevada. Então, como é que a gente pode aumentar essa concentração, né? Levando em consideração as alterações que o paciente já apresenta em função da própria natureza fisiopatológica da sepse, do choque séptico. Então, por exemplo, se eu tenho um antibiótico que tem uma ação que é concentração dependente, né? Quanto mais alta a concentração que eu conseguir atingir, melhor. Como é que eu consigo atingir concentrações mais altas? Dando doses cada vez mais altas. E qual vai ser o limitante para essas doses cada vez mais altas? A toxicidade, né? Eu não vou usar uma dose sabidamente tóxica, mas eu posso elevar a minha dose até a dose máxima estudada para aquela droga, e com isso atingir níveis de concentração mais altos e que podem se traduzir em melhor capacidade de eliminação e de erradicação do patógeno. Quando eu falo de antibióticos que têm a sua ação dependente daquele tempo, né, em que a concentração permanece acima da concentração inibitória mínima, às vezes não adianta eu dar uma dose muito alta, porque essa dose ela vai aumentar minha concentração de pico, mas não necessariamente ela vai suplantar modificações que eu possa ter no meu volume de distribuição, no meu clearance, que vão fazer com que a droga seja eliminada rapidamente, e esse meu pico de concentração ele não necessariamente vai se traduzir em maior tempo. Então, se passa a considerar a ideia de testar outras alternativas de infusão dessas drogas para que a gente consiga garantir uma concentração mais estável desses antimicrobianos nos compartimentos onde a gente precisa tratar e erradicar os patógenos. Uma das estratégias que é proposta é, por exemplo, que se utilize infusão contínua ou infusão estendida desses antimicrobianos. Por quê? Porque quando se utiliza uma infusão contínua, você, uma vez atingida a concentração desejada, você consegue mantê-la estável ao longo do tempo e maximiza, então, o tempo que ela pode permanecer
acima da concentração limitada mínima, sem que o clearance e o volume de distribuição afetem negativamente essa concentração a ponto dela cair abaixo da concentração limitada mínima. E isso pareceu fazer diferença em alguns cenários, mas especialmente naqueles cenários em que a gente trabalhava com concentrações limitórias mínimas mais elevadas, né? Então, da mesma maneira, aquelas drogas em que a gente precisava de uma concentração mais alta, como por exemplo os aminoglicosídeos, que são antibióticos que têm a sua ação concentração dependente, vejam aqui a curva concentração-tempo, né, com várias doses de carga diferentes de amicacina, de um aminoglicosídeo, né, e mostrando como essa curva se comporta ao longo do tempo, né, e que avaliou também situações de toxicidade, né, e aqui, por exemplo, a sugestão de que, eventualmente, em pacientes que tenham patógenos difíceis de tratar, em sítios onde o aminoglicosídeo possa ter uma ação adequada, utilizar doses mais elevadas, até 25 mg por quilo, podem ser adequadas para esse cenário. Mas outras drogas, né, como a própria linezolida, ela entra nesse cenário, por exemplo, em pacientes obesos. A linezolida, diferente dos beta-lactâmicos, dos aminoglicosídeos que a gente falou anteriormente, a linezolida ela é lipofílica, então ela tem um volume de distribuição que depende da sua afinidade por gordura. Então, em pacientes obesos, ela pode estar associada com aumento do volume de distribuição, com obtenção de concentrações mais baixas. Sistematicamente. Isso vale também para antifúngicos, né? Então, tem estudos mostrando, né, que essa concentração que a gente consegue atingir com fluconazol, anidulafungina, caspofungina, ela sistematicamente é mais baixa. Então, a gente passa a ter uma série de estudos testando essas estratégias de administração desses antimicrobianos e tentando avaliar a relação disso com o desfecho, né? Isso aqui é uma meta-análise publicada há uma década, mais ou menos, em que já havia um sinal favorecendo o uso de estratégias de infusão dos antimicrobianos otimizada pelos aspectos do PKPD. Tchau. E essa aqui talvez seja a meta-análise mais importante que a gente tem da década passada, né, que considerou então os dados do estudo Bling 2, do estudo Bling 1, e mais um dado paralelo de outro estudo do mesmo grupo, avaliando uma estratégia de infusão de beta-lactâmicos baseado em otimização PKPD, que era uma estratégia de infusão contínua de beta-lactâmico, versus a infusão intermitente, que é recomendada na bula, né? E eles aqui encontraram um sinal aí na hazard ratio sugerindo que poderia haver um benefício de mortalidade. Isso levou a que, estudo publicado em 2015, levou a que em 2017 houvesse nas recomendações do Surviving Sepsis Campaign já uma preocupação com os parâmetros de otimização de PKPD como alvos, né, ou como norteadores da estratégia de administração de antimicrobianos que a gente utilizava para os pacientes. Então, para aminoglicosídeos, utilizar a concentração máxima acima da MIC, acima de 8. Para carbapenêmicos, né, desculpa, para cefalosporinas, né, usar pelo menos 100% do tempo acima da concentração inibitória mínima, né, porque são tempo dependentes. E para aqueles outros antibióticos, como quinolonas e vancomicinas, que vão depender da área abaixo da curva acima da concentração inibitória mínima, né, alguns parâmetros aqui para ser considerados e que podem ser usados onde se é capaz de dosar essas drogas à beira do leito como marcadores de eficácia. Eu tinha para mim que era uma hora, mas estão me avisando aqui que era 45 minutos, então eu vou ter que dar uma acelerada. Bom, e aí todos devem ter ouvido, né, que diante desse sinal que se tinha, né, na literatura de que otimizar baseado em PKPD podia estar associado com melhor desfecho, a gente tem a publicação do estudo Bling 3, né, foi publicado no ano passado, né, estudo Bling 3 que avaliou 7.200 doentes, né, e randomizou os doentes para receber
terapia com beta-lactâmico contínua, ou seja, otimizada pelo PKPD, e infusão intermitente do beta-lactâmico, né? Então, um estudo com mais de 7 mil doentes, que, do ponto de vista do desfecho primário, né, de mortalidade por todas as causas, ele não atingiu significância estatística, né, a odds ratio ficou em 0,9, com intervalo de confiança de 0,8 a 1,01, mas uma análise ajustada para covariáveis e que estava prevista previamente, né, no protocolo, houve então significância estatística com um odds ratio de 0,89, com intervalo de confiança dentro da significância, né, com um valor de P de 0,04. Mas isso talvez não seja a leitura mais importante, né? Que quando a gente tem... Opa! Ah, o slide aqui estava com áudio gravado. Desculpem. Quando a gente olha para alguns subgrupos que estavam previamente definidos, né, parece ter uma consistência em relação aos achados, né, não parece ter uma heterogeneidade maior. E junto com esse estudo é publicada então uma meta-análise em que esse estudo acaba pesando bastante, mas que o resultado principal da meta-análise, a partir de uma análise bayesiana, é de que existe uma probabilidade muito alta, né, superior a 95%, de que exista de fato um benefício associado ao uso da infusão contínua ou estendida nesses pacientes. Bom, infelizmente isso não resolve todos os problemas em relação à terapia com beta-lactâmicos e sequer isso resolve todos os problemas em relação à estratégia de otimização PKPD, porque os beta-lactâmicos eles são uma classe em que a infusão contínua vai funcionar, mas a gente tem todas as outras classes, né, em que a gente precisa ajustar doses de administração, em que a gente precisa considerar estratégias de administração. A gente tem exemplos aí como a vancomicina, né, em que a gente já utiliza algumas estratégias de dosagem, né, do antibiótico para então construir a nossa estratégia de administração e de infusão, e essa talvez seja uma grande vantagem que se tem, a capacidade de dosar a droga, né, porque essa é uma das limitações que se tinha no estudo Blink-3, que o estudo ele comparou, do ponto de vista pragmático, uma estratégia que é baseada em PKPD teórico, né, mas ela não mediu se de fato aqueles pacientes estavam tendo uma concentração mais baixa e poderiam então se beneficiar dessas estratégias de infusão. Eu vou finalizar aqui porque senão o meu tempo já se esgotou. É claro que a gente tem uma série de limitações para a implementação dessas estratégias de infusão contínua estendida à beira do leito, que envolvem, por exemplo, disponibilidade de bomba de infusão, necessidade de um acesso venoso, incompatibilidade entre as drogas. Existem uma série de barreiras para a implementação que a gente pode discutir aqui nas perguntas, né? Então, a gente está num cenário em que os próximos estudos que tentem avaliar a IPKPD para antimicrobianos em paciente crítico, eles vão ter que começar a se preocupar com outras variáveis que são importantes, que são explicativas e mediadoras do efeito que a gente quer de fato medir lá, que é o benefício do ponto de vista do desfecho duro para o paciente, né? Mas assim, tentar ser um pouco mais preciso em estimativas de volume de distribuição, pelo menos dosar as drogas para ter uma ideia de se a gente está de fato afetando positivamente essas concentrações, ou se não, ou se as doses ainda assim são insuficientes, né? Vários aspectos microbiológicos, né, como isso faz diferença num paciente com uma infecção por um patógeno que não seja difícil de tratar, que não tenha uma concentração inibitória mínima elevada, né, ou a gente deve reservar esse tipo de estratégia otimizada para aqueles pacientes em que eu tenho documentado um patógeno em que eu vou ter dificuldade de atingir esses níveis, né? A minha capacidade de ajustar isso com características do hospedeiro, como alteração da sua função renal, com alguns dados farmacológicos. Então, todas esses domínios, eles precisam necessariamente ter uma interface e convergir para que no final a gente possa ter o efeito benéfico que a gente imagina que possa ter, que é melhorar o desfecho do doente. Então, concluindo, a gente tem pouco dado em paciente crítico, a gente tem estudos com desenhos que são ainda inapropriados, que precisam melhorar em uma série de aspectos. Otimizar as infusões baseadas nessas características de PKPD parece uma estratégia boa, mas a gente ainda precisa de mais
de mais resultados de redução de mortalidade em cenários mais específicos, né? Tem um impacto potencial para tratamento de multiresistente, mas a gente não deve perder do horizonte, né, a importância que seria a gente ser capaz de fazer a monitorização de nível terapêutico das drogas e poder fazer estratégias de fato individualizadas, baseadas em modelos que hoje existem, né, ou modelos bayesianos, ou modelos já baseados em modelos de machine learning, tentando individualizar as estratégias de dose para o doente em função dos níveis que se consegue medir das drogas naquele doente específico, né? Então, de fato, passar por um tratamento individualizado. Era esse o recado para vocês, pessoal, do dia de hoje. Desculpa que eu tive que acelerar no final, mas eu tinha entendido que era 1 hora aqui, e não 45. Dei uma acelerada, mas qualquer aspecto aí que vocês queiram discutir, a gente fica à disposição. Bom, Thiago, obrigado pela aula. Aqui a gente tem um dinamismo aí no Fórum Amib mesmo. Pode ser que estava previsto para 60 minutos, virou 45 e vice-versa. A gente tem a combinação com a plateia de ficar até as 18h30. A ideia talvez foi só de a gente ter mais tempo aí para discutir e roubar um pouco aí do tempo da tua aula teórica. Eu vou começar com algumas perguntas ali que já foram chegando aqui para mim, Thiago. E também, se tiver alguma coisa na aula aí que tu queira abordar adicionalmente, tu aborda aí. A gente tem aí mais uns 30 minutos aí para ficar conversando aí com o pessoal. Lembrar a turma de que o chat está aberto e a sessão de Q&A, né, de Question and Answers, também eu estou com ela aberta aqui para as perguntas que vocês quiserem fazer, nos façam, tá? A primeira pergunta, Thiago, que me pediram para te fazer é a questão do seguinte: bom, mas e daí quando vem o antibiograma intermediário? Intermediário é sensível, intermediário é resistente, eu posso usar ou não posso usar? E vou engatar aí uma segunda pergunta para tu botar junto, que é o seguinte, Thiago. Buenas, eu comecei lá o meu antibiótico empiricamente, eu não tinha o germe nem o antibiograma, e daí lá no D3 de tratamento, por exemplo, de uma infecção urinária, não só, mas, por exemplo, de uma infecção urinária, o meu paciente está respondendo super bem com aquele antibiótico, mas veio um antibiograma que aquele antibiótico é resistente. Então, aqui são duas perguntas, né? O que fazer com o antibiograma intermediário e o que fazer se o antibiograma me diz que é resistente, mas a minha resposta clínica está sendo boa. Não, perfeito. Vamos começar começar pelo começo. Bom, houve uma mudança de padronização, né, recente, tem uns 5 anos no máximo, em relação à determinação do que é sensível, do que é resistente e do que antigamente era conhecido como intermediário. Hoje, quando vem o I no antibiograma, não quer dizer que não seja sensível. O único alerta que se faz é que aquele patógeno é sensível dose dependente. Ou seja, se eu utilizar doses altas, as doses mais altas recomendadas para aquele antimicrobiano, naquele patógeno, eu vou ter uma resposta. Então, ele é um a mensagem que precisa ficar para as pessoas assim, é que o intermediário ele não é pior do que o sensível. Ele só quer dizer que você deve tomar o cuidado, né, para quando for intermediário, de utilizar as doses adequadas para tratar aquele paciente, porque aquele é um patógeno com características especiais e que vai depender de altas doses para você ter a resposta clínica desejada. Então, o intermediário não é que ele é um meio termo entre sensível e resistente. O I significa que ele é sensível, mas dose dependente. Ele é sensível, mas ele depende da utilização de doses mais elevadas daquele antimicrobiano. Né? Sensível aumentando a exposição, para usar o termo exato que está na definição. Então, um sensível aumentando a exposição, ele deve ser tratado com
as doses mais altas daquele antimicrobiano para aumentar, assim, a tua probabilidade de ter um efeito benéfico, de ter um efeito desejado. Esse é um aspecto. A segunda questão, quando a gente olha um antibiograma, né, sensível e resistente, primeiro que a gente está olhando para, não está olhando para a população inteira de patógeno, a gente está olhando para aquele patógeno que foi mais capaz de crescer naquela amostra, né? Então, assim, se eu tenho um paciente que está tendo uma evolução clínica favorável, né, e não tem nada naquele patógeno isolado, né, nenhum mecanismo que possa me sugerir alto risco de falha terapêutica durante o tratamento, né, eu, em geral, vou poder completar o tratamento com aquele antibiótico que está fazendo com que o paciente tenha uma boa resposta clínica, né? A clínica é soberana na maior parte desses cenários, né? Não 100%, mas na maioria dessas situações. Então, se eu tenho lá, especialmente tratando uma infecção urinária, porque eu tenho efeito inóculo, né? Eu tenho a concentração de vários antimicrobianos, especialmente beta-lactâmicos, na urina, que pode suplantar em muito, né, a concentração padrão para definir sensibilidade e resistência, e com isso eu ter um efeito benéfico nesse paciente. Então, se de fato o doente está tendo resolução dos critérios clínicos, né, de infecção, ou seja, normalização de biomarcadores, de leucograma, de curva térmica e de disfunção associada àquele órgão-sistema sítio da infecção, né, sem complicações, a rigor, eu vou assumir que a resposta clínica desse paciente está sendo favorável e vou manter esse tratamento avaliando continuamente esse paciente do ponto de vista de resposta clínica. Agora, eu tenho que tomar o cuidado, né, nesse tipo de situação para avaliar se a resposta clínica de fato está sendo favorável. Talvez essa seja a etapa mais difícil aí de fazer isso, ter certeza de que o paciente está tendo uma boa evolução. Porque em algumas situações específicas do doente crítico, né, a gente tem alguns mecanismos de resistência que podem ser especialmente preocupantes. Por exemplo, paciente produtor patógenos produtores de AMP-C, né, que pode, durante o tratamento, você fazer seleção e indução de cepas hiperprodutoras, e aí você tem uma falha terapêutica durante o tratamento, né, que vai aparecer ali adiante, né? Infecções por bactérias produtoras de beta-lactamase espectro estendido, que começam em algum sítio, mas que se tornam sistêmicas a partir de corrente sanguínea, né, a partir de episódios bacterêmicos, porque aí, se ela for de fato produtora de beta-lactamase espectro estendido, existe ensaio clínico randomizado mostrando melhores resultados clínicos com carbapenêmico, né? Então, é difícil ter uma recomendação que seja global, mas via de regra, em geral, se o paciente está tendo uma boa evolução clínica, isso deveria ser o aspecto mais importante. E o se o Rafael caiu, né? Opa. Eu não, voltei, ficou instável aqui. Ah, Desculpa, tá. completou, Thiago? Eu perdi o finalzinho ali da Não, sim, pergunta. sim. Tá. Thiago, a pergunta próxima que entrou ali na seção de questionamentos é: e a infusão prolongada? Tem estudo comparativo com a infusão contínua em questão de efetividade? E eu vou aproveitar a pergunta que vem um pouco ali dos trials ali que estavam comentados por ti, para se tu pode comentar também algumas das barreiras à infusão, a dificuldade da infusão contínua, né? Que a gente tem realmente essas evidências hoje na literatura, mas na beira do leito a gente também tem algumas dificuldades que vêm junto com a questão da infusão contínua dos antibióticos, Thiago. Eu vou só desligar o vídeo aqui porque a minha internet está ruim, e daí assim que estiver encerrando a tua resposta eu volto, tá, Thiago? Não, tranquilo, tranquilo. Com o Eu vídeo. vou, eu vou só compartilhar de novo aqui, só para botar o slide das limitações, que eu acabei passando, para
a gente ver exatamente esses aspectos, né? Então, primeiro, a comparação de estendido com contínuo. Não, a gente não tem grandes estudos fazendo essa comparação. Tanto é que, na meta-análise, né, publicada no JAMA, ele coloca junto infusão estendida com infusão contínua como sendo duas maneiras de se buscar otimização baseada em PKPD, né? Então, para comparar a estendida com a contínua, né, provavelmente a diferença de desfecho dessas duas estratégias ela seja tão pequena e, do ponto de vista teórico, ela deva estar concentrada num nicho tão específico de pacientes, ou seja, ou são os pacientes que têm alteração de função orgânica muito extrema, ou infecções por patógenos com MIC realmente muito elevado, né? Para que a gente possa ter uma diferença da estendida sustentando a concentração do antimicrobiano 60% do tempo acima do MIC versus a contínua sustentando 100% do tempo. E ainda a gente teria que, então, estar dosando para ter certeza que na contínua a gente, de fato, manteve 100% do tempo e que na estendida a gente ficou limitado aí a 60% do tempo. Então, seria um estudo muito difícil de fazer, a menos que eu fizesse pragmático, né? Pragmaticamente, aplicando as duas estratégias e vamos ver o que acontece. Só que eu acho que aí seria pobre do ponto de vista de informação que ele poderia gerar, porque a grande limitação que a gente tem dos estudos grandes atualmente feitos é essa incapacidade de fazer a dosagem, né? E sobre as implicações, né, os desafios, né, para a implementação dessas estratégias, então a gente tem questões de estabilidade da droga, né, seja de carbapenêmico, ou seja de outros beta-lactâmicos, né, a gente precisa avaliar, a gente precisa ter a garantia, né, dos laboratórios que fornecem as drogas, né, de que isso está testado e de quanto tempo é essa estabilidade, porque se eu vou fazer uma infusão contínua, né, eu vou preparar uma bolsa com 6 gramas de meropenem, por exemplo, para infundir em 24 horas. Ela é estável por 24 horas? Ah, não, ela é estável só por 6. Bom, então eu vou ter que dividir isso, fracionar em 6, preparar a cada 6 horas a troca para manter essa infusão contínua, né? Então, as características físico-químicas dessa droga, né, em temperatura ambiente e como isso pode se degradar, elas são importantes, elas precisam estar avaliadas, né, nesse cenário específico para que a gente possa garantir que a gente pode utilizá-la continuamente, né? Outra coisa, se ela for usada continuamente, a gente vai ter que ter uma via para infundi-la, uma via em que eu vou ter limitações para usar outras drogas por questões de compatibilidade, né? Então, vou ter que ter uma via exclusiva não, mas que vai me limitar, né, a possibilidade de drogas compatíveis. Eu vou ter que ter bomba disponível, né? O paciente usando um beta-lactâmico vai ter que ter uma bomba exclusiva para beta-lactâmico, além de ter a bomba do vasopressor, a gente tem as duas bombas da sedação, além de ter a bomba do bloqueador neuromuscular, além de ter a bomba da dieta, né? Tem que ter a bomba do antibiótico, bomba de infusão, né? Eu tenho que pensar na carga de trabalho que isso pode eventualmente gerar, né? Eu tenho que pensar na cadeia toda de suprimentos, né? Que isso pode levar e encarecer, né? Com o meu custo. Então, eu preciso de estudos de custo-efetividade que possam, de fato, avaliar isso. E eu preciso, então, também de mais informações em estudos de toxicidade relacionados à estabilidade específica da droga que eu vai estar utilizando daquele laboratório. Então não é simplesmente assim, comprei a droga, agora eu vou botar em contínuo e tá valendo, né? É preciso fazer toda uma validação, né? No hospital onde nós trabalhamos, o Rafael e eu, isso foi feito há bastante tempo, né? Dando garantia de estabilidade para a infusão estendida, né? Para a infusão contínua a gente não tem isso
completamente mapeado e garantido a partir dos fornecedores que a gente tem das drogas, especificamente dos beta-lactâmicos, né? Mas para a efusão estendida, isso foi testado junto com a farmácia clínica e a gente tem essa possibilidade. Legal, obrigado, Thiago. A outra coisa que eu acho que a gente podia aproveitar o momento para dar uma enfatizada na discussão é o seguinte, Thiago. A gente viu nesses últimos anos então um trabalho, a importância das questões de doses estendidas ou contínuas, né? Mas me parece, e me parece mesmo assim, vendo na beira do leito, atendendo os pacientes sépticos, que se esqueceu que a primeira dose é importante que ela seja uma dose rápida, né? Uma dose em bolos, né? Quer dizer, a gente quer nível sérico rápido. Então, como é que tu vê que ficou depois desses trabalhos essa questão de relação de primeira dose, doses subsequentes, tanto de questão de bolos contra infusão estendida, quanto ao tempo entre a primeira dose e a segunda dose, ou se quiser chamar, né, dose de ataque e a primeira dose de continuidade? Parece que isso aí não está muito claro para quem prescreve, e me parece também que muitos dos softwares não estão prontos para trazer essa orientação para os médicos, que a gente tem que começar, talvez a UTI, que é onde essas alterações farmacocinéticas, farmacodinâmicas são mais relevantes para o paciente, tem que ser a vanguarda de trazer essas alterações para as prescrições aí, Thiago. Não, concordo contigo. Essas questões ficaram bem confusas, as questões de loading dose, né? As pessoas confundem você não pode iniciar com a infusão contínua, né? Se você olhar para a própria, sempre bom mostrar no gráfico, é mais ilustrativo, assim. Então, quando você administra uma droga, você precisa atingir esse pico inicialmente para depois estabilizá-la com a infusão contínua num nível estável acima da concentração limitada mínima, né? Que é o que o meu cursor está correndo aqui para o lado. Eu quero manter nesse nível aqui, mas primeiro eu preciso atingir o pico de concentração. Depois eu vou estabilizar nesse nível. Então eu preciso da dose inicial, porque se eu for usar contínuo desde o início, aí a minha droga vai demorar para chegar, subir e atingir a concentração limitada mínima. E aí eu vou estar perdendo tempo, né? Porque eu preciso iniciar meu antibiótico no paciente de UTI, um paciente com sepse, né? Choque séptico, que eu não tenho dúvida de que tem uma infecção, eu preciso iniciar em quanto tempo? Preciso iniciar 1 hora. Né? Se eu vou administrar meu antibiótico na primeira hora, mas ele vai levar 5 horas para atingir o nível sérico necessário, eu estou atrasando o tratamento desse doente. Então, primeira dose é sempre dose de carga, né? Dose completa, infundida em 30 minutos, pela bula. Né? Então, atingir a concentração alta. Depois, vou iniciar minha infusão contínua ou estendida. Quando? Né? Então, assim, os protocolos eles dizem na metade do tempo da dose intermitente. Então, se a dose intermitente é de 8 em 8, na quarta hora eu vou começar a minha infusão contínua ou a minha infusão estendida. Eu não vou dar as 8 horas de intervalo. Né? Por quê? Porque se eu der as 8 horas de intervalo, a minha concentração vai estar aqui. E aí eu vou começar ela contínua, ela vai começar a subir devagar. Né? E aí eu vou ter o mesmo problema, eu dei a minha primeira dose adequadamente, mas a minha segunda dose demorou. Então eu preciso pegar isso aqui no meio para estabilizar a partir da dose contínua acima da concentração mínima. E esse tempo é metade da dose recomendada para infusão intermitente. Então, se é de 8 em 8, vai ser na quarta hora. Se é de 6 em 6, vai ser na terceira hora. Se é de 12 em 12, vai ser na sexta hora. Como o que a gente fala de infusão contínua, onde a gente tem mais experiência, assim, pipetazo, cefepime e meropenem, né, e as três, por acaso, tem intervalo de 8 em 8 horas, na quarta hora. Né? Mas é importante que não se perca de vista, né, que a dose de carga inicial ela é fundamental. A dose da primeira hora é uma dose de carga, 30 minutos. Não precisa esperar uma bomba de infusão para fazer a dose na primeira hora, né? Não atrasar a primeira dose do antimicrobiano em função de outras elucubrações, né? Infusão de 30 minutos, como diz na bula, 2 gramas, né? Usando dose máxima, 2 gramas de meropenem, 2 gramas de cefepime, 4,5 gramas de Acinetosbactam, e aí depois a gente vai fazer esse movimento para
para a infusão estendida contínua. A outra pergunta é assim, Thiago. Com drogas contínuas, e aqui eu vou pegar como exemplo a vancomicina, né, por exemplo, né, ou drogas que a gente tem aferição de nível sérico, né? Como fazer a titulação? Quer dizer, comecei com uma dose de nível sérico baseada no peso do paciente, mas fiz a aferição que o nível sérico está baixo, né? Eu devo suspender, rever nível sérico e reiniciar? Eu devo diminuir o nível sérico apenas e rever em algum tempo de novo quando possível? A gente tem já diretrizes, algoritmos que nos indiquem como fazer, ou a gente ainda deve, ou o melhor mesmo é ir ajustando individualmente, de uma forma subjetiva, ou a gente tem já ferramentas que nos indiquem a melhor maneira de adequar o nível sérico dos antibióticos que eu tenho como aferir o nível sérico? Não, essa pergunta é excelente, né? Porque e aqui eu já sofri muitos pênaltis por isso, né? A vancomicina, né? O que se considera a grande fragilidade da vancomicina, né? Na verdade, é algo que a torna uma droga quase que de vanguarda, né? Se eu botar entre aspas, porque ela é a droga que a gente consegue medir, né? Todas essas inferências que a gente faz, que a gente discute, né? Ah, não, a gente ajusta aqui, faz infusão assim, assado. Com a vancomicina a gente faz medindo, né? A gente sabe quanto tá de concentração, a gente consegue limitar a toxicidade, né? Então, assim, objetivamente, existe recomendação para utilizar, né? O parâmetro de PKPD recomendado lá é a área sob a curva acima da concentração limitada mínima, acima de 451, né? E assim, nas últimas recomendações da ITSA para o uso da vancomicina, tem lá que eles sugerem, uma recomendação condicional, né? A utilização, então, dos modelos Bayesianos, utilizando às vezes uma medida única, né? Se você tiver o tempo e a dose que utilizou inicialmente, o modelo Bayesiano ele consegue te dar uma probabilidade da curva e consegue te sugerir a dose e o ajuste da dose. Então não tem por que fazer isso de uma maneira empírica, né? A gente tem ferramentas que são inclusive de domínio público, assim, né, que permitem fazer esses ajustes com uma dosagem única ou preferencialmente com duas dosagens e a partir de 2 pontos da curva aí consegue construí-la de uma maneira mais adequada e fazer esses ajustes. Mas assim, é bom porque a gente está medindo, né? Aí assim, muitas vezes eu ouço a justificativa, não, mas a gente está medindo e não chegou, então a gente vai usar outra droga. Tá, mas outra droga tu não vai medir, né? Aí tu vai simplesmente, por ser outra droga, tu vai assumir que essa vai funcionar, né? Então, a gente deveria estar muito mais preocupado em estar medindo outras drogas, estar medindo quantas drogas aí a gente pudesse, a gente conseguisse, do que restringir o uso da vancomicina em função da necessidade de dosagem da vancocinemia, porque isso deveria ser uma coisa mais positiva do que negativa, né? Com todas as limitações que a E o droga nível de... de risco de Perdão, toxicidade, vai, Matias. né, o perfil, a janela terapêutica, né, sem invalidar todas as outras considerações farmacológicas, né? Mas quando a gente pensa do doente crítico, em que isso é uma preocupação, né, o fato da gente poder dosar deveria ser algo a ser valorizado e não um fator detrator da droga. Verificado. E quando eu uso infusão contínua, por exemplo, da Nadir, né? Se eu tenho infusão contínua. Como? Desculpa. Quando eu estou fazendo uso de infusão contínua, por exemplo, de vancomicina, eu não tenho mais pico, eu não tenho mais nadir, eu tenho um nível contínuo. Qual é o nível que eu vou procurar para essa droga? A gente tem normalmente a padronização para vanco de nadir, né? De fazer a aferição pré-dose, né? Não, essa, E essa quando eu era, estou né? diferente? Essa era a recomendação, né? Mas a recomendação mais contemporânea, ela envolve utilizar os modelos de predição e utilizar a área sob a curva, né? Como parâmetro.
mais do que o nível sérico lá, que antes era entre 20 e 25 para paciente crítico, de 15 a 20 para paciente não crítico. A recomendação da ITSA mais contemporânea, ela fala em utilizar os modelos de predição e utilizar o parâmetro de fato que é a área subacurva. Que agora eu não me lembro de cabeça aqui qual é o valor, mas a gente pode olhar. Eu não me lembro, mas para banco eu tenho ideia que é algo como 600 ou 700, não? Não tenho certeza disso. Bom, Nicolas, o Nicolas está com a mão levantada. Tu voltou com a gente, Nicolas? Vamos lá, Rafael. Estão me ouvindo? Opa, Opa, estamos te ouvindo deixa eu... perfeitamente, Nicolas. Pode falar. Maravilha, vamos lá. Tiago, um caso até assim, parece um pouco complexo, mas eu já vi uma ou duas vezes. Um exemplo, um caso concreto. Você tem um paciente com uma pneumonia associada à ventilação e foi identificado uma pseudomonas, que a gente sabe aí tem diversos mecanismos de resistência, né? Essa pseudomonas chegou um antibiograma com o intermediário, a ceftazidima, que a gente sabe aí que tem uma boa penetração pulmonar, mas vai precisar expor um paciente a uma dose maior e também a gente não tem a capacidade de fazer a dosagem sérica. E sensível a um aminoglicosídeo, que a gente sabe também que a penetração pulmonar não é tão boa, e temos a opção de fazer a dosagem um pouco mais disponível da dosagem sérica. Isso tudo resistente. O que você optaria por escolher? A ceftazidima em dose maior, sem esse controle, ou aminoglicosídeo com controle melhor, com essa penetração ainda não ideal? É sempre um beta-lactâmico, né? Sempre que pode usar um beta-lactâmico, escolha um beta-lactâmico. Nesse caso, o intermediário, né? A gente tinha comentado antes ali, mas o intermediário ele quer dizer voltou a palavra. Dependente da exposição, né? É sensível dependendo da exposição. Então, aumentando, usando ceftazidima nas doses mais altas, vai ter esse efeito, né? A outra coisa que é importante e que se encaixa dentro da ideia de PKPD, né, e que, onde se for possível, pode fazer sentido, é que a gente vai ter o efeito farmacológico desejado no sítio da infecção, né, obtendo uma concentração adequada no sítio da infecção. Quando a gente está falando de infecção respiratória, a penetração do aminoglicosídeo é ruim, né? Se eu tenho o aminoglicosídeo como... Nesse caso aí eu tenho a ceftazidima, tá? Mas vamos colocar um caso que a ceftazidima não era uma opção, ou o carbapenêmico não era uma opção, e só restava o aminoglicosídeo, ou o paciente não está respondendo bem e eu quero uma alternativa. Nesse tipo de situação, ao invés de usar o aminoglicosídeo por via sistêmica, né, talvez fizesse sentido usar o aminoglicosídeo por via inalatória, porque você vai conseguir usar doses mais altas, que vão ter um efeito sistêmico tóxico menor, porque a absorção vai ser muito menor, né? E você vai ter níveis de concentração no tecido pulmonar, que é onde você precisa tratar, muito mais alto. Então, se eu tivesse que usar alguma adjuvância, né, no manejo desse paciente, porque tivesse uma evolução clínica ruim, ou eu quisesse usar o aminoglicosídeo de alguma maneira, eu daria um jeito de usá-lo inalatório, né, para o tratamento da PAV. Então, usaria sistemicamente um beta-lactâmico, se fosse possível, com aminoglicosídeo inalatório para tratar. Maravilha, obrigado. Tiago, talvez como uma última questão para a gente abordar, a gente tem ainda 6 minutos aí do combinado, e dizer que a nossa plateia está bem presente ainda, mas como última pergunta, enfatizar ou trazer à tona aquela questão de, bom, já sabemos então que as doses padrão ou doses corrigidas para DCE não devem ser usadas, sobretudo inicialmente nos pacientes críticos, no paciente em choque séptico, mas quanto tempo eu vou usar essa dose plena no paciente com choque séptico ou com sepse, e quando é que eu devo fazer, quando é que eu devo trazer essa dose para uma dose corrigida, para uma dose não plena nesses pacientes?
Um dia, 2 dias, 3 dias, enquanto tiver droga vasoativa, enfim. Quando é que é o momento que eu faço a transição de uma dose plena a despeito da disfunção, por exemplo, renal do paciente, para uma dose corrigida? Essa pergunta é uma pergunta que não tem resposta, né? A resposta mais simples seria dizer, tem que individualizar e avaliar cada doente, mas assim, para não fugir completamente da pergunta e só deixar, né, no individual, então assim, a gente tem alguns parâmetros de resolução clínica que a gente pode utilizar, né? Se o paciente está tendo, especialmente na pneumonia, a gente tem isso um pouco mais documentado, né? Então o paciente tem melhora da hipoxemia, o paciente tem melhora dos parâmetros ventilatórios, tem diminuição de secreção, tem resolução de curva térmica, tem normalização ou redução significativa de biomarcadores. E aí, então, em torno de 72 horas, havendo essa resposta, você poderia reduzir. A questão do ajuste em função da disfunção renal vai depender da evolução dessa disfunção renal, né? A gente sabe que a perda de função renal na fase inicial, ela não necessariamente ela vai se sustentar e vai depender de terapia de disfunção renal em 72 horas, 96 horas nesses pacientes. Então vai depender um pouco do caminho que isso vai tomar. Se de fato o paciente perder função renal e for para um método de terapia de disfunção renal que seja capaz de fazer o clearance da droga, você vai continuar com a droga na sua dose adequada, né? Vai depender da capacidade de clearance daquele método. Se você vai para um método que, por exemplo, em diálise não contínua, em diálise intermitente, aí a tendência seria, aí, a partir do terceiro dia, quarto dia de tratamento, fazer esse ajuste, mas não tem ensaio clínico que sustente, né, esse tipo de recomendação. É baseado na evolução individual. Perfeito, faz parte da medicina intensiva não ter resposta simples do tipo sim ou não, ou primeiro dia, segundo dia e terceiro dia, né? Nicolas, tu gostaria de fazer alguma última pergunta ou entrar e encerrar a sessão aí? Acho que dá para a gente encerrar, Rafael. Chegamos aí no finalzinho, no limite do horário. Foi muito boa, muito interessante. Esse é um tema que a gente interage muito com a infectologia do hospital e envolve vários fatores, né? Acho que foi bem enriquecedora a discussão. Podemos encerrar sim. Também, maravilha. Muito obrigado, Nicolas. Muito obrigado, Thiago. Realmente esse é um assunto que é importante, particularmente para nós intensivistas, discutir, porque é um assunto particularmente relevante para os nossos pacientes. A gente tem poucos especialistas que se dedicam a isso. O Thiago é um desses no mundo, né? A primeira vez que eu ouvi falar sobre a importância disso foi justamente com o Thiago, isso já deve ter quase 20 anos atrás. E a gente vê na aula do Thiago uma literatura muito embasada em artigos ali de 10, 15 anos atrás e que a gente ainda está correndo para implementar isso na prática clínica. Enfatizar, então, a importância, como é difícil ter acesso a uma aula com todo esse conteúdo. Essa aula vai ficar disponível a todos e, mais uma vez, agradecer tanto a presença de todos que estiveram aqui assistindo a aula, como do Thiago, que se dispôs a fazer essa aula para a gente. Muito obrigado, gente, muito obrigado a todos e nos vemos semana que vem no próximo Forme Amib. Também nós teremos 2 palestras bastante interessantes. Um abraço e até semana que vem, gente. Grande abraço a todos. Obrigado, Thiago. Um abraço. Valeu.